O mesmo herói, outra máscara. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. A conclusão da saga do Fantasma no México traz um ousado plano do espírito que anda para restabelecer a ordem em Cidade Jardim. Depois de retirar Ernesto Salinas do hospital de uma maneira bem sorrateira para que ninguém soubesse que aquele homem ali era o chefe de polícia, Walker e seu amigo, juntamente com Emiliano e Vicente, voltam para Cidade Jardim. Ele ainda diz para ele o seguinte: olha, qualquer coisa que os meninos disserem, apenas concorde. Eles sabem que você é o Guerreiro Latino porque foi revelado pelo primeiro tigre. Os meninos então contam como eles ouviram o Guerreiro Latino salvando-os, e eles ainda dizem: mesmo de olhos vendados nós podemos perceber que o líder dos tigres tinha medo de você. E quando eles pedem maiores detalhes, Ernesto Salinas, com a sua inteligência, diz assim: olha, deixa que o Guerreiro Latino mantenha alguns segredos. Depois ele ainda vai questionar o Walker: como é que você conseguiu isso? Como é que você foi capaz de fazer isso? E ele diz assim: quem disse que necessariamente fui eu? A conversa dos dois é muito interessante porque Salinas diz que desde o primeiro momento teve a certeza de que ele não era um homem como outro qualquer. No caminho de volta, enquanto os meninos dormiam, eles estavam realmente muito cansados, o fantasma conversa com Ernesto o seguinte: esse seu sistema para manter a paz em Cidade Jardim tem que acabar. A gente viu que ele não ia durar para sempre. Em algum momento ia acontecer o que aconteceu e eis o resultado. O fantasma diz para Ernesto: vamos usar de inteligência, vamos usar o medo. Criminosos geralmente têm medo de enfrentar seres do outro mundo. E ele conta que de onde ele vem existe uma lenda sobre alguém, um homem que não pode morrer, um espírito que anda, que os criminosos temem há quase 500 anos. E aí o Ernesto pensa assim: não, então a gangue de Vitor vai achar que eu tenho algum tipo de poder sobre a morte. Eu gosto dessa lenda da tua terra. Com a ajuda de Vicente, o filho de Vitor Batalha, eles começam a pôr em prática o seu plano. Vicente diz para o pai: você não é mais o meu herói, você sempre vai ser meu pai, mas nunca mais vai ser meu herói. Você não sabe com quem está lidando. O Guerreiro Latino é muito mais poderoso do que você pensa. O próprio Vitor começa a ter medo do que pode acontecer e começa a pensar que talvez Ernesto tenha ganho algum tipo de poder sobrenatural. Então o que eu posso fazer contra isso? Trajado como Guerreiro Latino, Ernesto Salinas vai até a emissora de TV local e faz um pronunciamento à Cidade Jardim, dizendo que em breve o destino do chefe de polícia será revelado, mas até lá ele vai combater o crime na cidade e vai trazer ordem para a cidade. E ainda avisa que vai desmascarar os vilões que existem entre as pessoas. Já na noite seguinte, o Guerreiro Latino ataca um grupo de contrabandistas de material militar. Mas o Guerreiro Latino em questão não é Ernesto Salinas, é exatamente ele, Kit Walker, o fantasma. E é muito legal porque ele vira os anéis, que ele diz: eu não posso marcar esses caras com a caveira, eles têm que acreditar que foi o Guerreiro Latino. Gente, a campanha do fantasma como Guerreiro Latino para limpar Cidade Jardim é impressionante, porque a gente vê toda a sua técnica de luta e é uma das poucas vezes em que a gente vê o 21º Fantasma usando um pouco mais do que as duas pistolas. Ele não carrega as suas próprias armas, mas ele pega as pistolas dos criminosos e num dado momento ele se mune de uma metralhadora. É muito legal o que ele vai fazendo. Ele vai acabando com toda a rede criminosa que havia se instalado em Cidade Jardim na ausência do chefe Salinas. Ele acaba com sequestradores. É muito interessante que até mesmo os caras que riam, né, esse palhaço mascarado, quando ele chega, eles têm medo. Vicente passa informações de que muitos homens têm visitado seu pai. Alguns são criminosos querendo permissão para fugir da cidade. Outros
querendo que ele dê um jeito no Guerreiro Latino de uma vez por todas. O fantasma então diz que está na hora do Guerreiro Latino enfrentar Vitor Batalha face a face. Ernesto diz, olha, isso aí é um passo um pouco longe, eu ainda não estou recuperado para combater o Vitor. E se você pronunciar uma única palavra, ele vai saber que não sou eu que está ali. Mas o fantasma é um cara de muito boas ideias. Ele monta um plano com a ajuda de Vicente, que desliga as luzes da casa. E ele entra na casa de Vitor Batalha, enquanto o Vitor está ao telefone com Ernesto. E ele vai acompanhando a conversa pela extensão. Cara, é muito legal, porque no momento em que o fantasma finalmente parte para cima de Vitor, está tudo escuro, ele nem vê o que o atingiu, ele só vê basicamente aquele vulto na escuridão, né? Aquele vulto mascarado na escuridão, ele é derrubado e o fantasma deixa lá com ele, deixa em cima dele um bilhete dizendo para ele sair da cidade. Entretanto, Vitor se recusa e é então que o Guerreiro Latino volta à TV e convoca o Bucaneiro Infernal para sua última batalha, e ele avisa que naquela noite ele iria desmascará-lo. Vitor e Ernesto ainda se falam uma última vez antes da luta, mas Ernesto avisa, vai acabar, acabou o sistema, acabou, hoje acaba tudo. Depois Ernesto volta, e o que é um barato é que Ernesto, ou melhor, o Guerreiro Latino, está andando apenas com um homem de confiança, o mesmo que tinha levado o Walker para falar com o Guerreiro Latino ao final da luta, lá na primeira parte da história. E os próprios homens de Vitor falam, olha, esse cara aí tem culhões, né? O cara, ele realmente é valente, ele fala, é um grande homem. Walker e Salinas trocam de lugar. O fantasma entra na arena como se fosse o Guerreiro Latino, enquanto Ernesto Salinas vai acompanhar a luta embaixo do ringue. A luta é impressionante, porque o próprio Bucaneiro Infernal começa a perceber, esse não é o mesmo Salinas que eu enfrentei, ele está mais poderoso, ele está mais forte, mas vamos ser honestos, Vitor Batalha é um grande oponente, ele é um oponente incrível, e ele acaba partindo para cima do seu oponente com tudo, porque ele tinha que ganhar a luta, ele sentia que tinha que vencer aquela luta. O próprio fantasma pensa, nossa, isso vai doer, e dói. Só que ele sabe que ele não pode perder a luta. Ele sabe que não pode, e os dois fazem uma verdadeira batalha, gente. É incrível a luta dos dois no ringue, até que finalmente o Guerreiro Latino vence o Bucaneiro Infernal. Nesse momento, o homem de confiança do chefe Salinas joga um caminhão contra a casa de força da cidade, que acaba apagando as luzes da arena. É o tempo que ele tem para que o Walker e Salinas troquem de lugar. Então, o chefe Salinas, quando pega o seu amigo, fala assim, meu Deus, pobre Vitor, olha só o que o Walker fez com ele. O Guerreiro Latino desmascara o Bucaneiro Infernal e desmascara a si mesmo, revelando à cidade como eles tinham feito um sistema para garantir uma certa trégua entre a polícia e os criminosos, mas que agora era a hora disso acabar, que aquele ringue não poderia mais ser o palco para a decisão dos rumos da cidade. No dia seguinte, Ernesto está vendo o videotape da luta do Guerreiro Latino contra o Bucaneiro Infernal, porque ele não pôde ver, e ele fica impressionado. Ele fala, afinal de contas, Walker, quem é você? Um homem que consegue dominar a arte da luta livre olhando! E é quando o fantasma fala, nós Walkers sempre aprendemos muito rápido. Nesse meio tempo ele pede permissão para poder ligar para casa. O chefe Salinas vê a caverna, vê o pigmeu que chama o seu amigo de espírito que anda, o Guran chama ele de All Ghost, e ele começa a fazer, né, a analogia, a associação com a lenda que ele havia contado. E ele pensa assim, será que um dia eu vou saber exatamente quem você é, Walker? É quando o fantasma se despede dele com um adeus, Ernesto. Mas ainda não foi o adeus. Ernesto Salinas, o homem de confiança, e Vitor Batalha
reapareceriam anos mais tarde na aventura Dencombe Towns Ellerby, uma tira diária incrível que continua essa história, mas da qual a gente fala numa outra ocasião. Se você quiser ler essa saga inteira, o blog Fantasma Brasil tem ela gratuitamente numa tradução feita por fãs. Tá lá gratuitamente para download e eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do nosso vídeo e desse arco de histórias, não deixe de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Não deixe também de fazer suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica aqui na descrição do vídeo. Você comprou um alfinete ou uma TV de 60 polegadas na Amazon, você vai estar ajudando o nosso canalzinho a prosseguir com o seu trabalho. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?